Imagine um mistério se desenrolando bem diante dos nossos olhos, lá no vasto e enigmático palco do espaço sideral. Um mistério que recebeu um nome: 3I Atlas. Mas, e se eu dissesse que esse nome é tudo o que realmente sabemos sobre ele? O que é 3I Atlas? O que ele está fazendo? E o mais intrigante de tudo, de onde ele realmente veio? Prepare-se para uma jornada que vai desafiar tudo o que você pensa saber sobre o universo. Porque 3I Atlas? Sua aparência é peculiar, seu movimento, desconcertante, sua composição, um enigma, e o mais chocante, enquanto nós, humanos, dedicamos anos estudando esse objeto, há uma nova e intrigante indicação de que ele pode ter estado nos estudando por um tempo ainda maior. E essa é apenas a ponta do iceberg. Nossa história começa com algumas imagens recentes de 3I Atlas, capturadas por astrofotógrafos em um dos lugares mais remotos e escuros da Terra, o deserto da Namíbia, na ponta sul da África. Esse local já é naturalmente privilegiado para a observação estelar. Mas esses fotógrafos aproveitaram um evento ainda mais raro, um eclipse lunar. A sombra da Terra cobriu a Lua, bloqueando qualquer luz solar e criando essencialmente o céu mais escuro e limpo possível para observar o espaço. Eles poderiam ter apontado suas câmeras para qualquer coisa, mas escolheram 3I Atlas. E o que eles viram? Simplesmente chocante. O objeto estava brilhando com uma luz verde vibrante no céu noturno. E é aqui que o mistério se aprofunda. Baseado em tudo o que sabemos sobre 3I Atlas, ele não deveria estar verde. Ou, pelo menos, não existe nenhuma explicação natural que justifique essa tonalidade. A teoria predominante entre cientistas e astrônomos é que 3I Atlas é um cometa interestelar. Isso significa que, em essência, ele é como qualquer outro cometa que vemos. Tem uma grande e brilhante auréola de gás e poeira ao redor, a coma, e também uma cauda longa e em forma de leque. Mas este cometa é diferente. Ele veio de um sistema estelar totalmente distinto, de algum lugar distante na nossa galáxia. Então, esperávamos que ele fosse um pouco peculiar. O problema é que 3I Atlas continua fazendo coisas que simplesmente não fazem sentido. Por exemplo, não é incomum para um cometa ficar verde. Na verdade, como isso é relativamente normal, conhecemos muito bem o processo químico que cria a cor verde. Acontece quando moléculas de carbono na coma são expostas à radiação ultravioleta do Sol. Especificamente, isso ocorre com o carbono diatômico, ou C2, que são apenas dois átomos de carbono ligados um ao outro. Então, se 3I Atlas fosse um cometa normal, ele teria muitas dessas estruturas de cadeia de carbono em sua superfície e ficaria verde na luz solar. Mas aqui está o enigma. Sabemos, através de observações feitas durante o verão, usando praticamente todos os grandes telescópios existentes, que 3I Atlas é, na verdade, deficiente nessas moléculas de cadeia de carbono. Ele não tem C2. E, no entanto, ele está claramente brilhando em verde. Por que isso está acontecendo? Não fazemos a menor ideia. Aliens? Talvez eles simplesmente gostem de luzes verdes. Brincadeiras à parte. O mistério da cor verde é apenas o começo. Também sabemos que a coma que envolve 3I Atlas está repleta de dióxido de carbono, que é carbono ligado a átomos de oxigênio. Isso é algo totalmente diferente do C2. A presença de dióxido de carbono o torna incrivelmente brilhante, mas não o deixaria verde. E a quantidade de dióxido de carbono por si só já é bastante estranha, porque ela supera em muito a quantidade de H2O, ou vapor de água, na coma. Isso é basicamente o oposto de um cometa médio, que geralmente tem muito mais água do que dióxido de carbono. Mas essa não é a única coisa estranha na coma de 3I Atlas. Ela também está cheia de metal, especificamente níquel. E, novamente, isso não é exatamente incomum para um cometa. Muitos cometas têm metal em sua composição, e muitas vezes esse metal acaba evaporando para a coma. O detalhe crucial é: isso só acontece
quando o cometa se aproxima incrivelmente do Sol, onde há calor suficiente para vaporizar o metal. 3I Atlas não está perto do Sol. A presença de níquel foi detectada pela primeira vez quando ele ainda estava entre Marte e Júpiter. Então, não há uma explicação razoável para ele estar liberando tanto metal, especificamente níquel, a menos que você queira considerar a teoria de que 3I Atlas é uma nave espacial alienígena. Nesse caso, motores de foguete são tipicamente feitos de ligas metálicas com alto teor de níquel. E quando você acende esses motores, muito níquel tende a acabar no gás de exaustão. Muito dióxido de carbono também. Claro, provavelmente não são aliens. Mas há também algo muito estranho acontecendo com a forma como 3I Atlas está se movendo através do sistema solar. E isso, provavelmente, não tem relação com motores de foguete que podem ou não existir. O que é fascinante é que a trajetória e a velocidade de 3I Atlas permaneceram quase perfeitamente consistentes durante todo o tempo em que o observamos. Desde que o objeto foi avistado pela primeira vez no início de maio até agora, em outubro, ele não acelerou, não desacelerou e não mudou de direção de forma significativa. Isso pode não parecer estranho, mas se fosse um cometa, ele deveria estar se movendo muito mais. Veja bem, os cometas aquecem à medida que se aproximam do Sol, o que os faz derreter, ou, tecnicamente, sublimar, que é o que acontece quando um sólido transita diretamente para um gás, e a liberação desse gás tende a empurrar o cometa pelo espaço, como um propulsor. Então, um cometa típico mudará sua velocidade e direção dependendo de qual lado está sendo exposto ao Sol. Chamamos esse movimento de aceleração não gravitacional, ou NGA, e geralmente medimos a distância média de variação que ocorre em um dia. Como vimos, 3I Atlas já tem feito muita sublimação, incluindo uma mini cauda que se formou na direção do Sol e que agora começou a evoluir para uma cauda mais longa, voltada para longe do Sol. E, no entanto, em uma base diária, a velocidade e a trajetória de 3I Atlas flutuaram em apenas cerca de 1,5 km de NGA por dia. Vamos comparar isso com 2I Borisov, o mais normal do trio interestelar. Ele foi medido para flutuar em mais de 100 km por dia, cerca de 100 vezes mais movimento, em média, do que 3I Atlas. Agora, uma explicação potencial seria que 3I Atlas é maior e, portanto, mais difícil de mover. Faz sentido, mas podemos trazer outro ponto de comparação. O Hale-Bopp é um dos maiores cometas que já descobrimos em nosso sistema solar. Pelo menos tão grande quanto 3I Atlas, se não muito maior. Vimos o Hale-Bopp se mover em uma média de mais de 10 km de NGA por dia. Novamente, cerca de 10 vezes mais do que 3I Atlas. E Oumuamua, esse supera todos eles. Em alguns momentos, ele estava mudando de direção em mais de 1.000 km por dia. Então, mesmo quando comparado a outros objetos interestelares, 3I Atlas está se movendo de uma forma muito estranha. Ele mantém um curso tão extraordinariamente constante que você quase poderia dizer que é intencional, como se estivesse sendo guiado pelo sistema solar. Provavelmente há uma explicação natural para isso. Mas vamos apenas dizer que, se 3I Atlas for uma nave sendo pilotada, então não só ela pode manter um curso, mas também poderia, teoricamente, mudar de curso quando quisesse. No momento, esperamos que 3I Atlas acabe no lado oposto do Sol em relação à Terra à medida que passa pelo sistema solar interno. Então, não teremos a oportunidade de vê-lo de perto, nem ele terá a chance de nos ver. A menos que, de alguma forma, 3I Atlas seja capaz de desacelerar à medida que passa pelo Sol e o encontremos esperando por nós do outro lado. Mas e se eu lhe dissesse que há uma teoria ainda mais louca, uma que pode, de fato, ter alguma base? Você já ouviu falar do sinal UAU? Ele foi descoberto em 1977 por astrônomos da Ohio State University,
que estavam usando algo chamado radiotelescópio Big Ear, uma espécie de grande orelha que escuta coisas estranhas no espaço. E em um certo dia, ele encontrou algo tão bizarro que a pessoa que lia os dados simplesmente escreveu a palavra "Uau" na impressão em papel. Daí o nome. O que os chocou tanto foi esse sinal de rádio de banda estreita incrivelmente poderoso, que durou 72 segundos e se originou de um ponto profundo no espaço sideral. Sabemos que não veio de nenhuma de nossas tecnologias. Não veio do Sol ou de qualquer planeta em nosso sistema solar. Apenas sabemos que veio da direção geral da constelação de Sagitário. A primeira coisa que se destaca sobre o sinal UAU é a quantidade incrível de energia que teria sido necessária para disparar uma frequência de rádio de banda estreita através do espaço interestelar. Se fosse feito por alienígenas, então eles teriam que ser uma civilização tão avançada que poderiam aproveitar a energia de uma estrela. Ou, se fosse um fenômeno natural, então deve ter sido criado por algum tipo de atividade dentro de uma estrela. A segunda coisa importante sobre o sinal UAU tem a ver com o hidrogênio, o átomo mais abundante no universo conhecido. E existe uma coisa chamada linha de hidrogênio. É uma frequência de rádio criada por átomos de hidrogênio. Uma grande simplificação. Mas tudo o que você precisa saber é que a frequência da linha de hidrogênio é de 1420 MHz. E a frequência do sinal UAU? Você adivinhou? 1420 MHz. Então, se você estivesse tentando enviar uma mensagem muito simples para a galáxia, de uma forma que qualquer outra civilização com conhecimento avançado de ciência reconheceria, provavelmente seria assim. E nas 5 décadas desde então, nunca detectamos outro sinal de rádio que se parecesse com aquilo. O motivo pelo qual isso é interessante é porque astrônomos conseguiram fazer a engenharia reversa da trajetória de 3I Atlas, e temos quase certeza de que ele também vem da direção da constelação de Sagitário, a mesma direção geral do sinal UAU. Isso é uma coincidência e tanto, e fez algumas pessoas pensarem que talvez a verdadeira origem do sinal UAU não fosse alguma estrela distante, mas que ele poderia ter vindo do nosso novo visitante, 3I Atlas, que no ano de 1977 estaria na borda externa do nosso sistema solar, muito além da órbita de Plutão. Talvez ele só quisesse nos dar um aviso de que estava a caminho. Claro, isso é apenas uma teoria, uma que não foi provada como verdadeira e provavelmente nunca será, mas também não foi provada como falsa. E essa é provavelmente a coisa mais importante a ter em mente enquanto aprendemos mais sobre 3I Atlas. Objetos como este exigem que mantenhamos a mente aberta para as infinitas possibilidades do universo. A verdade está lá fora, e ela está vindo em nossa direção. E você, o que pensa? 3I Atlas é um cometa comum ou algo mais? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se para mais mistérios do universo. Não se esqueça de ativar o sininho. Até a próxima aventura!